Agora vamos falar de receptores. Receptor elétrico é todo dispositivo capaz de transformar energia elétrica em outra forma de energia que não seja exclusivamente energia térmica, ou seja, calor. Como exemplo, temos os motores elétricos usados em diversos eletrodomésticos, a TV, rádios, forno de micro-ondas e por aí vai. Os dispositivos ou os aparelhos que convertem energia elétrica em energia térmica de maneira exclusiva não são considerados receptores elétricos, mas sim resistores. Aí nós temos lá os chuveiros, temos os fornos elétricos que não tem aquele gril giratório, os aquecedores elétricos de um modo geral. Nem toda a energia elétrica recebida por um receptor é utilizada. Uma parte dessa energia é desperdiçada na forma de calor pela própria resistência interna que esses aparelhos possuem. Então, daí eu posso, fazendo uma analogia com os geradores, né? Eu posso escrever o seguinte, que a energia total que um receptor recebe, uma parte dela efetivamente ele utiliza, que é a energia útil, e a outra parte ele desperdiça na forma de calor. Se eu for pensar isso aqui em termos de potência elétrica, eu tenho que verificar o seguinte: um gerador fornece uma certa quantidade de energia para um receptor. Então, um receptor, a potência total que ele desenvolve é a potência útil, que é a taxa de energia que efetivamente é aproveitada pelo receptor, mais a potência dissipada, que é aquela potência que o receptor perde na forma de calor. Então eu posso fazer uma analogia entre a energia, que é esse caso, com a potência, que é a taxa de energia gasta com o tempo. Agora vamos lá, ó. A potência total que um receptor ele recebe, né, de um gerador. Bom, ele recebe DDP. Então a potência total de um receptor vai ser a DDP vezes a corrente elétrica. Agora, daqui, ó, isso aqui me indica, na verdade, a taxa de toda a energia que o meu receptor está recebendo de um gerador. Então, isso aqui é a potência total recebida, ou simplesmente potência total. Tá? Então, num receptor, a potência útil, que é a taxa de toda a energia que efetivamente o receptor aproveita pela corrente elétrica que atravessa ele, isso aqui é chamado de força contra eletromotriz, que nós vamos representar pela letra grega epsilon, mas com um apóstrofozinho aqui, ó. Então, epsilon linha, né, digamos assim. Tá? Então, daqui eu posso tirar o seguinte, que a potência útil, que é a taxa de energia que efetivamente um receptor aproveita, vai ser a força contra a eletromotriz vezes a sua corrente elétrica. Então, observe o seguinte, embora um receptor receba DDP, ele não usa toda essa DDP. Uma parte ele efetivamente aproveita, utiliza, e outra parte é desperdiçada na forma de calor devido à presença de uma resistência interna no receptor. Todo aparelho receptor, ele desperdiça energia. A televisão, por exemplo, a finalidade da televisão é nos proporcionar entretenimento através da imagem e do som. Entretanto, ela, após um tempo de uso, ela aquece, ela fica levemente aquecida. Esse calor não é desejável. Esse calor não foi projetado para ser produzido. Entretanto, ele acontece, porque dentro do aparelho, no caso da televisão, existem componentes eletrônicos, fios e também, né, fios que geram esse calor, porque esses dispositivos possuem resistência elétrica. Eles dificultam a passagem da corrente. Aí o aparelho como um todo gera um calor indesejável. O que se tenta fazer é diminuir esse desperdício, tornando o aparelho mais eficiente. Se compararmos as TVs antigas, né, as que eram valvuladas, elas esquentavam absurdamente.
se eu for comparar elas com as TVs mais modernas de LCD, plasma e por aí vai. As valvuladas geravam um calor muito elevado. As atuais TVs, nem tanto, praticamente quase que você não percebe esse calor. A não ser que você encoste a mão no aparelho lá na caixa e vê que está quente. Então, a potência útil num aparelho é exatamente o produto da sua força contra a eletromotriz pela corrente. Potência útil. Então, a potência útil de um receptor vai ser o produto da força contra a eletromotriz vezes a corrente. Bom, então a potência total recebida é o produto da DDP vezes a corrente. A potência útil é a força contra a eletromotriz vezes a corrente. E o desperdício? Bom, o desperdício também é dado pela potência dissipada. E como essa potência dissipada é a taxa de calor gerado, né, a energia na forma de calor que é produzida, e quem produz essa energia é a resistência interna. Então, todo receptor vai possuir uma resistência interna, que nós vamos chamar de R'O'. Então, vai ser R'O' vezes o quadrado da corrente. Então, essa expressão aí vai nos dizer o quanto o meu aparelho, o meu receptor, vai gerar de calor. Então, isso aqui é a nossa potência dissipada ou potência desperdiçada. Então, a potência dissipada ou desperdiçada de um receptor é dado pela mesma expressão de um gerador. A diferença vai ser na resistência interna, né? Você tem que usar a resistência interna respectiva. Mas ainda assim é RI ao quadrado. Bom, existem vários tipos de receptores, de vários tamanhos, modelos e afins, né? Televisão, rádio, por aí vai. Então, os receptores elétricos serão representados através de um desenho gráfico, que vai ser esse desenho aqui, ó. Então, aqui nós temos a representação de um receptor. O receptor ele possui, né, a nossa força contra a eletromotriz, a sua resistência interna. Bom, o desenho é muito parecido com o de um gerador. Como eu vou saber quem é um receptor, quem é um gerador? Uma das maneiras é o sentido da corrente elétrica. Num receptor, a corrente ela entra no polo de maior potencial e sai no polo de menor potencial. No gerador, é exatamente o contrário. E outra coisa, a força eletromotriz de um gerador ela é sempre maior do que a força contra-eletromotriz de um receptor. Então, isso aqui é uma outra maneira. Ó. A força eletromotriz de um gerador, o valor dela é sempre maior que a força contra-eletromotriz. Mas o desenho em si é o mesmo. Agora, esse receptor, ele também pode ser descrito matematicamente através de uma expressão. A DDP que um receptor recebe de um gerador, ela vai ser a sua força contra-eletromotriz mais a sua resistência interna vezes a corrente que atravessa esse receptor. Tá? Então, essa equaçãozinha aqui é a equação do receptor. Então, veja que ela tem uma diferença, além das grandezas envolvidas, tem esse sinalzinho aqui, ó. Então, de toda a energia que o receptor recebe de um gerador, uma parte efetivamente ele aproveita, que é a força contra-eletromotriz, e a outra parte ele desperdiça. Um receptor ideal, perfeito, é aquele que toda a energia que ele recebe, ele utilizaria. Mas aí isso não existe, pois teríamos um rendimento 100%. Então, o rendimento de um receptor, ele também é dado por essa letra grega que se chama hepta, só que ele vai ser a razão entre a força contra-eletromotriz pela DDP. Ou ainda eu posso escrever, ele é a potência útil pela potência total recebida. E esse valorzinho, essa razão aqui também vai ser menor do que 1. Nunca vai ser 1, porque se for 1, é rendimento 100%. Seria aproveitada pelo aparelho, e isso aqui não tem como, todo aparelho ele vai desperdiçar uma parcela de energia. Agora, é aquilo que eu já disse antes, o que se tenta fazer hoje é diminuir esse desperdício.
fazendo aparelhos mais eficientes através aqui, a evolução da tecnologia, materiais, ligas de materiais, fios, né, com resistência menor possível e por aí vai. Bom, um receptor ele é muito parecido com um gerador. E essa equaçãozinha do receptor aqui em cima que nós vimos, essa equação que está aqui, ela é uma equação de primeiro grau também. Então, se eu for fazer um gráfico, né, o gráfico de um receptor seria algo mais ou menos assim, ó. Se eu tenho aqui o eixo das DDPs e aqui o eixo das correntes. Então, um receptor, ele começa no eixo das minhas DDPs, quando a corrente é nula, porém, é uma reta crescente. Então, é uma reta que vai fazer isso aqui, ó, ela vai crescer. À medida que você exige de um aparelho, de um receptor, para realizar o mesmo trabalho, ele vai exigir também mais energia, por isso que é uma reta crescente. Então, quando você tem, sei lá, um aparelho de som, por exemplo, você vai ouvir uma música aí. Você vai ouvir uma música. Para você quer ouvir a música e você acha que o volume, né, a intensidade do som está baixo. O que você faz? Você vai mexer naquele botão de volume a fim de aumentar a intensidade sonora. Aumentar o som, como a gente fala popularmente. Só que tem um pequeno detalhezinho. Quando você faz isso, o que acontece? Para manter o mesmo trabalho, o aparelho precisa de mais energia. Então ele vai drenar mais energia, vai precisar de mais corrente. Então ele vai consumir mais. Por isso que é uma reta crescente. Tá? Então essa retazinha aqui, ela começa no eixo das DDPs. E esse pontinho aqui é exatamente a nossa força contra-eletromotriz. Então esse ponto aqui no eixo das DDPs é a nossa força contra-eletromotriz. Claro que o receptor vai exigir energia, agora tem que ver se o gerador vai conseguir fornecer essa energia, né? Às vezes isso não é possível. Às vezes vai chegar um limite ali que o gerador vai parar de fornecer energia, até por uma questão de segurança, porque à medida que o receptor vai exigindo mais energia, o que acontece com a corrente? Ela também vai aumentando, né? Então ela pode atingir um valor crítico que põe em risco toda a instalação da residência, lá da onde esse aparelho está sendo ligado. E aí os dispositivos de segurança eles entram em ação, o disjuntor, fusível, e aí desliga a energia lá. Bom, a minha reta aqui, que é a reta que representa um receptor, ela também tem um ângulozinho aqui em relação à horizontal, esse ângulo alfa aqui, ó. Então, aqui, a tangente desse ângulo alfa também é numericamente igual à resistência interna do meu receptor. Então, ela vai ser igual a Rzinho linha. Tá? Então, essa propriedade aqui também pode ser utilizada. Bom, vamos aplicar agora esses conceitos aí nos exemplos. Então, o primeiro exemplo aqui é um receptor de força contra-eletromotriz. Então, ó, força contra-eletromotriz igual a 100 volts e resistência interna Rzinho linha igual a 5 ohms. É atravessado por uma corrente I, então passa uma corrente de 8 amperes nesse receptor. Então na letra A, ele quer a DDP nos seus terminais. Bom, então eu tenho que montar a equação desse receptor. Então a equação do receptor é o seguinte, ó, a DDP recebida é a força contra-eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. Então olha só, a força contra-eletromotriz vale 100 volts, a resistência interna vale 5 ohms e a corrente que está circulando 8 amperes. Então eu vou ter, ó, 100 mais 40, isso aqui me dá 140 volts. Então observe o seguinte, ó, esse receptor ele recebe, claro, de um gerador, né, 140 volts, porém apenas 100 volts ele utiliza. O que aconteceu com os outros 40 volts ali? Esses 40 volts que estão faltando estão sendo consumidos pela resistência interna do meu receptor. Estão sendo convertidos em calor. Aí esse receptor gera um calor. Então na letra B ali agora, qual o rendimento, o seu rendimento nessas condições? Bom, o rendimento de um receptor, ele vai ser a razão entre a força contra-eletromotriz pela DDP. Ó.
Então, vai ser 100 volts dividido por 140 volts. Então, resolvendo essa conta aí, de 100 dividido por 140, vai me dar aproximadamente aqui, isso aqui é um valor aproximado, 0,71 ou ainda 71%. Então, de toda a energia que esse receptor recebe, aproximadamente 71% efetivamente ele aproveita, né? E aproximado assim uns 28, 29% ele desperdiça na forma de calor. E quem que desperdiça? A resistência interna desse receptor. Bom, na letra C ele quer os valores da potência total, útil e dissipada. Então, a potência total é a taxa de toda a energia que é recebida, tá? Pelo meu receptor. Meu receptor ele recebe DDP. Então, vai ser a DDP vezes a corrente. Então, eu vou ter aqui, ó, 140 volts vezes 8 amperes. Então, 140 volts vezes 8 amperes, isso me dá uma potência total de 1120 watts. Então, ele recebe toda essa taxa aqui de energia. Porém, ele não usa toda ela, ele só usa 71%. Então, eu poderia, no cálculo da potência útil, eu poderia simplesmente calcular 71% desses 1120, que eu teria a potência útil. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, que a potência útil, né, ela também é o produto da força contra-eletromotriz vezes a corrente. Então, a força contra-eletromotriz é 100, ó, e a corrente é 8. Então, isso aqui vai me dar mais ou menos 800. Mais ou menos não, me dá exato, né? 800 watts. Se eu fosse calcular 71% de 1120, daria 800? Não, porque aqui está aproximado. Ó. Eu teria que usar o valor inteiro o valor completo dessa razão aqui, tá? Mas se eu calcular 71%, vai dar um valor bem próximo de 800 aqui. Mas eu tenho que ter em mente que aqui eu aproximei, né? Bom, a potência dissipada, que é a taxa de toda a energia que é desperdiçada, ela é a diferença. Basta pegar esse 1120 aqui e descontar os 800. Ou ainda a resistência interna do meu receptor vezes o quadrado da corrente. A resistência interna vale 5 ohms e a corrente é 8 amperes. Então, 8 ao quadrado dá 64, né, vezes os 5, dá exatamente a diferença lá, que é os 320 watts. Então, esse meu receptor aqui, ele recebe no total 1120 watts de potência, usa efetivamente 800 watts e desperdiça na forma de calor 320 watts. Bom, próximo exemplo aí. Nós temos aqui agora. Considere o circuito a seguir, onde temos um gerador de força eletromotriz 10 volts, resistência interna de 1 ohm e um receptor de força contra-eletromotriz 5 volts e resistência interna 1,5 ohms. Bom, aí aqui está o meu esquemazinho aqui. Para facilitar o entendimento, eu vou chamar esse pontinho aqui, ó, de um ponto A e aqui de um ponto B. Bom, aí eu tenho que ter em mente o seguinte, olha só. A DDP que o gerador fornece tem que ser igual a DDP que o receptor está recebendo. Afinal de contas, um está ligado no outro. A DDP que um gerador fornece, ela é dada pela equação do gerador, que é força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. A DDP que um receptor recebe é dado pela equação do receptor, que é força contra-eletromotriz mais resistência interna do receptor vezes a corrente. Então, olha só, o que tem a corrente vai para um lado, o que não tem vai para o outro. Então, vamos arrumar isso aqui. Então, eu posso escrever, ó, força eletromotriz menos contra-eletromotriz é igual a resistência interna do meu receptor vezes a corrente, mais a resistência interna do meu gerador vezes a corrente. Então, ainda posso escrever que força eletromotriz menos contra-eletromotriz, colocar a corrente aqui em evidência. Então, vai ser Rzinho linha mais Rzinho. Então, eu posso escrever que a corrente I vai ser, ó, força eletromotriz menos contra-eletromotriz sobre a resistência interna do meu gerador mais a resistência interna do meu receptor.
Essa expressãozinha aqui, ela é a lei de Ohm-Pouillet, só que escrita de uma maneira um pouquinho diferente, porque no nosso circuito aqui em questão, nós só temos um gerador e um receptor. Tá? Então, isso aqui também é uma maneira de escrever a lei de Ohm-Pouillet. Lá no exercícios, lá em geradores, não aparecia esse epsilon' aqui, nem esse R'zinho'. Aparecia um Rzão aqui. É porque eu posso ter um circuito onde eu tenho um gerador, um receptor e um resistor. A gente vai ver isso mais na frente um pouquinho. Então, aqui no caso, já cheguei à lei de Ohm-Pouillet de uma outra forma, né? Uma outra cara para ela. Então, na letra A, ele quer que eu calcule a corrente elétrica que está circulando aí no meu circuito. Então, ele quer a intensidade dessa corrente. Então, a corrente I vai ser força eletromotriz. Aí, aqui, quem é quem? Quem é gerador e quem é receptor? Lembra que eu falei lá antes que a força eletromotriz ela é maior do que a contra-eletromotriz. Então, se você observar o meu circuito, aqui é 10 e aqui é 5. Então, esse pedacinho aqui é um gerador. Tá? Isso aqui é um gerador. E esse outro pedacinho aqui embaixo é o receptor. Isso aqui é o receptor. Lembre-se, força eletromotriz é maior do que a contra-eletromotriz. E aqui é 10 e aqui é 5. Tá? Então, olha só, vamos substituir agora aqui, força eletromotriz. Ela vale 10 volts. Então, vai ficar 10 volts. A força contra-eletromotriz vale 5 volts. Então, aqui é 5. A resistência interna do meu gerador está aqui em cima. Ela vale 1 ohm. A resistência interna do meu receptor está aqui embaixo. Ela vale 1,5. Então, dá 1,5. Então, eu vou ter 10 menos 5 dá 5. 1 mais 1,5 dá 2,5. 5 dividido por 2,5 me dá uma corrente de 2 amperes. Então, a corrente que está circulando aqui, essa corrente I, ela vale 2 amperes. Na letra B, ele quer o rendimento, ele quer a DDP nos terminais do receptor. Então, basta eu usar a equação do receptor. A DDP nos terminais do receptor vai ser força contra-eletromotriz mais resistência interna do receptor vezes a corrente. Então, no meu circuito aqui em cima, a força contra-eletromotriz está aqui, 5 volts. Então, vai ficar 5 mais a resistência interna do meu receptor está aqui, 1,5. Então, vai ficar 1,5 vezes a corrente. A corrente eu achei aqui na letra A, que vale 2. Então, eu vou ter 5 mais 3, né? O que me dá uma DDP de 8 volts. Então, já encontrei aqui a minha DDP nos terminais do receptor. Na letra C, ele quer o rendimento do gerador e do receptor. Então, o rendimento do gerador é a razão entre a DDP pela força eletromotriz. Então, a DDP vale 8 volts. A força eletromotriz está aqui, ela vale 10 volts. Então, vai ser 8 dividido por 10. Então, isso aqui dá 0,8 ou 80%. Isso para o gerador. Para o receptor, o que vai ser? O rendimento do receptor é a força contra-eletromotriz dividido pela DDP. A força contra-eletromotriz está aqui, 5 volts. Então, eu vou ter 5 e a DDP é 8. Então, eu vou ter aqui 5 dividido por 8. Isso aqui dá 0,625 ou 62,5% de rendimento. Então, veja que num circuito real, onde nós temos um gerador e um receptor, quer dizer, uma televisão ligada na tomada, né? Na geração de energia nós temos perdas, né? Temos perdas na geração de energia. E no aproveitamento, que é o aparelho ligado na tomada, nós também temos perdas. E ainda vamos ter mais perda ainda, nós vamos ter perda na transmissão dessa energia. Porque essa energia é transmitida ponto a ponto através de fios. E os fios têm resistência elétrica. Tá? Então nós temos muito desperdício. Então o que se tenta fazer hoje, o que é? Diminuir esse desperdício.
tornar os aparelhos mais eficientes, a transmissão de energia mais eficiente e a geração, produção de energia também mais eficiente. Mais um exemplo. No circuito esquematizado a seguir, determinar a intensidade da corrente elétrica total no circuito. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer aqui é identificar quem é gerador, quem é receptor, como é que está se comportando o circuito como um todo. No primeiro momento, vamos observar o seguinte, ó, a corrente I, ela está circulando nesse sentido aqui, ó. Então ela entra do lado negativo, sai no positivo, ela atravessa essa força motriz aqui, ela vai atravessar esse resistor de 10 ohms, ela vai descer aqui, vai atravessar esse outro elemento aqui, vai atravessar esse outro resistor. Ou seja, em nenhum momento aqui, essa corrente ela vai sofrer algum tipo de alteração. É a mesma corrente. Tá? Então, todos esses elementos aqui estão associados em série. Agora, é saber quem é gerador, quem é receptor e quem não é. Então, observe o seguinte, ó, a primeira coisa que eu tenho que notar, eu tenho uma força motriz aqui de 60 volts e eu tenho uma força motriz aqui de 20 volts. 60 é maior do que 20. Então, lembre-se, a força eletromotriz ela é sempre maior do que a contra-eletromotriz. Então, aqui ó, é uma força eletromotriz. E aqui ó, é uma força contra-eletromotriz. Então, esse pedaço aqui, ele com certeza, tá? Com certeza, isso aqui faz parte de um gerador e aqui de um receptor. Todo gerador e receptor possuem resistores, né? Resistência interna, que é um resistorzinho de baixo valor ligado diretamente na força eletromotriz. Então aqui no caso, eu tenho o de 2 e o de 10 ligado diretamente aqui, ó. Só que o de 2 ohms ele é menor. Então significa que esse de 2 ohms aqui ele faz parte dessa força eletromotriz aqui, ó. Então significa que isso aqui ó, é um gerador. Então isso aqui é um gerador, que eu vou chamar de G. Agora vamos lá para o outro lado. Eu tenho aqui uma força contra-eletromotriz de 20 ohms. Eu tenho o de 10 aqui e o de 3 ohms. Tá? Então, no caso do receptor, a ideia é a mesma. Então, esse resistorzinho aqui, ó, de 3 ohms, ele é menor do que o de 10. Então, isso aqui... Opa! Então, isso aqui ó, é o nosso receptor. O resto são resistores que estão ligados no meu circuito. E como a corrente aqui em cima, nesse resistor de 10 ohms, é igual a de baixo, ela não sofre nenhuma divisão, esses dois resistores aqui eles estão associados. Só que eles estão associados em série. Então isso aqui está associado em série. Exatamente porque a corrente elétrica que passa por eles é a mesma. Então isso aqui está associado em série. Tá? Então esse meu circuito aqui, pronto, eu já identifiquei tudo. Então, como é que eu vou resolver? Bom, eu poderia utilizar o seguinte, olha só. Eu posso pensar assim, a DDP do gerador, ela vai ser fornecida para o receptor, não é isso? Para o receptor. E ela também vai ser fornecida para os resistores. No caso aqui, um resistor equivalente, né? Então, resistor equivalente aqui. Se eu for substituir as equações aqui, eu vou chegar na seguinte expressão. Eu vou chegar aqui, a corrente elétrica I, ela vai ser ó, força eletromotriz menos contra-eletromotriz sobre resistência interna do meu gerador, mais resistência interna... Opa, do gerador não tem esse linha aqui não. Então vai ser a resistência interna do meu gerador, mais a resistência interna do meu receptor, mais o resistor equivalente, se houver. Essa expressão aqui também é a lei de Ohm-Pouillet. De uma forma geral, eu posso escrever essa expressão da seguinte maneira, ó, que a corrente I vai ser ó, a soma de todas as forças eletromotrizes, caso eu tenha mais de um gerador, menos a soma de todas as forças contra-eletromotrizes, caso eu tenha mais de um receptor, sobre a soma de todas as resistências internas dos meus geradores, mais a soma de todas as resistências internas dos meus receptores, mais o resistor equivalente, se houver. Essa expressão que eu coloquei aqui em azul, ela é chamada de lei de Ohm-Pouillet generalizada. Então, isso aqui ó, é a lei
de Ohm Poiseuille generalizada. Ela serve para todos os casos onde nós temos geradores, receptores e resistores ao mesmo tempo. No nosso caso aqui, nós temos apenas um gerador, um receptor e um conjunto de resistores associados em série. Então ela vai ficar assim, ó, I é igual a força eletromotriz, que nesse caso vale 60 volts, menos a contra-eletromotriz, que vale 20 volts, sobre a resistência interna do meu gerador, que vale 2 ohms, mais a resistência interna do meu receptor, que vale 3 ohms, mais aqui, ó, o resistor equivalente dessa associação. Nesse caso aqui, ó, eu tenho dois resistores associados em série. Então vai ser a soma deles, ó, 10 mais 5, tá? Porque é uma associação em série. Então a minha corrente I, se tivesse um paralelo, eu teria que calcular primeiro o equivalente para poder jogar aqui no lugar do que eu coloquei entre parênteses aqui em verde. Então minha corrente elétrica vai ser, ó, 60 menos 20 é 40. Aqui embaixo, ó, 2 mais 3, 5. Aqui vai dar 15, não é isso? Então eu tenho 5 mais 15, dá 20. Então dividindo isso aqui, eu vou ter uma corrente que está circulando de 2 amperes, ó. Então a corrente que circula em tudo aqui é 2 amperes. Aqui, por coincidência, o que está em verde está em série. Mas se tivesse um elemento aqui, uma associação malucona aqui em paralelo, série, paralelo, misto, eu teria que resolver ela para poder jogar aqui embaixo, tá? Então aqui eu utilizei a equação de Ohm-Poiseuille mais simples, ó, gerador, receptor e um resistorzinho e resistores associados em paralelo. Mas de um modo geral é isso aqui, ó, que eu tenho que usar. Agora, claro que se não, o que não tiver no meu circuito vai ser zero, né? Então, isso aqui é a forma da Ohm-Poiseuille de forma mais geral possível que você possa imaginar. Bom, vamos lá, mais um exemplo. No circuito a seguir, temos um gerador de força eletromotriz E, resistência interna 10 ohms, ligado a um receptor de força contra-eletromotriz E' e resistência interna 20 ohms. Então, de acordo com o meu desenho, né, meu esquema aqui, isso aqui faz parte do gerador. Quer dizer, isso aqui é um gerador. Opa. Então, aqui é um gerador. E aqui é um receptor. E o resto são resistores lá que estão ligados. Quando a chave K, essa chave aqui, é ligada ao ponto A, esse amperímetro aqui registra uma corrente de 0,3 amperes. Então vamos colocar aqui no cantinho. Quando a chave K é ligada em A, o amperímetro registra uma corrente de 0,3 amperes. Qual será a nova indicação do amperímetro se a chave K for ligada em B? Então o amperímetro vai marcar aqui corrente. Então observa que eu tenho duas situações, a chave ligada em A e a ligada em B. Então eu tenho que analisar as duas. Então vamos analisar aqui primeiro a chave K, que é essa chave aqui, ó, tá? Ela ligada no ponto A. Então vamos pegar ela daqui e vamos ligar ela aqui no ponto A. Então essa chave aqui, ó, vai estar ligada aqui no ponto A. Então vai estar ligada aqui, ó. Bom, analisando a chave ligada no ponto A, o que nós observamos? Observamos que esse resistor de 30 ohms aqui, ó, embora esteja ligado nesse pontinho aqui, ele está ligado nesse ponto, mas o outro ponto, que é B, fica ligado em nada. Então é como se ele nem existisse aqui, tá? Então é como se esse resistorzinho aqui não tivesse aqui, ó. Então ele não está aqui. Então a gente pode desconsiderar ele. Então o meu circuito é só isso aqui, ó. Esse receptor, esse gerador e esse resistor de 70 ohms aqui. Então, aí eu vou escrever o seguinte, ó. A lei de Ohm-Poiseuille, da forma... Veja que eu tenho um gerador, um receptor e um resistor. Então eu vou usar ela assim, ó. I é igual a força eletromotriz menos contra-eletromotriz sobre a resistência interna do gerador mais a resistência interna do receptor mais o resistor equivalente.
Só que com a chave ligada em A, só tem esse resistor de 70 ohms. Então vamos usar dessa forma. Essa corrente aqui, ó, eu já tenho ela. Tá? Ela vale 0,3 amperes. Então vai ficar, ó, 0,3, que é igual, aí vamos lá, força eletromotriz menos contra eletromotriz sobre, aí eu vou ter aqui, ó, 10 ohms, que é a resistência interna do gerador, mais 20 ohms, que é a resistência interna do receptor, mais o resistor equivalente, só que só tem uma resistência de 70 ohms aqui, ó, mais 70. Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, eu posso escrever 0,3, que é igual força eletromotriz menos contra eletromotriz sobre 10 mais 20 mais 70, dá 100. Se eu multiplicar isso aí cruzado, eu vou ficar com 30, né? Se eu multiplicar cruzado aqui, então isso aqui vai gerar o seguinte, ó. Força eletromotriz menos contra eletromotriz igual a 100 vezes 0,3, isso aqui me dá 30. Pronto, eu não posso fazer mais nada aqui por hora, porque eu não sei esses valores aqui, então não adianta nada. Então agora vamos fazer o seguinte, ó. Nós tínhamos analisado aqui, eu esqueci de colocar aqui no cantinho, nós tínhamos analisado aqui a chave K ligada em A. Agora vamos pegar aqui a chave K, ligar ela em B. Bom, no mesmo desenho que eu tinha, agora eu vou fazer o seguinte, ó. A minha chave K vai sair daqui e ela vai ser ligada agora em B. Quando eu ligar ela em B, o que vai acontecer? Bom, ela vai vir para cá agora. Para cá. Quando eu faço isso, esse resistor de 70 ohms, embora esteja ligado aqui num lado, no outro ele fica sem conexão alguma. Então é como se ele não existisse aqui agora. É como se ele não tivesse aqui mais. Então desprezo ele. E aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa lei de Ohm-Pouillet mais uma vez. Só que o diferencial aqui com a chave em B, eu não sei o valor da corrente. Então vai ficar assim, ó, a corrente I é igual a força eletromotriz menos a contra-eletromotriz sobre a resistência interna do gerador, que é 10, mais a resistência interna do receptor, que é 20, mais o resistor equivalente. Quando a chave está em B, só fica o resistor de 30 ohms aqui, ó. Então vai ficar mais 30. Isso aqui ficou muito afastado. Deixa eu colocar um pouquinho mais para perto aqui. Pronto. Agora, isso aqui vai ser o seguinte, ó, vai ser, ó, força eletromotriz menos contra-eletromotriz sobre 10 mais 20, 30. 30 mais 30, 60. Ora, olha só que interessante. Esse valor aqui de cima, esse valor aqui, força eletromotriz menos contra-eletromotriz, eu já sei que valor é esse aqui, ó. Esse valorzinho aqui tá aqui em cima, ó. Ele vale quanto? 30. Então eu posso escrever aqui o seguinte, ó. Eu posso escrever que isso aqui vai ser igual a... Vou até colocar em azul aqui. Vai ficar 30 que divide 60. Então cancela, cancela. Eu tenho 3 dividido por 6. Isso aqui me dá 0,5 amperes. Então, quando a chave K estiver ligada em B, o amperímetro vai marcar a corrente de 0,5 amperes. Pronto, ó, resolvido o meu problema, meu exercício. Mais um exemplozinho para a gente trabalhar. O gráfico representa a curva característica de um receptor. Aí ele pede na letra A, sua força contra-eletromotriz. Bom, aqui eu tenho um gráfico, ó, DDP por corrente. E a minha reta, que representa o meu receptor, é essa retazinha aqui, ó. Tá? Então veja que essa reta aqui é uma reta crescente. E ela, de fato, representa um receptor pelo fato de ser crescente. E esse pontinho aqui, ó,
esse pontinho aqui é a própria força contra a eletromotriz. Tá? Então eu vou do próprio gráfico, ó, vou até escrever aqui, ó, do gráfico, a força contra a eletromotriz vale 50 volts. Na letra B agora, ele quer a sua resistência interna. Bom, aí você tem que ver o seguinte, o gráfico aqui é uma reta. Então, essa reta, ela vai ter uma inclinação aqui embaixo, em relação à horizontal. Então, vamos botar aqui, ó. Perfeito, em relação à horizontal. Essa inclinaçãozinha aqui, ó, é um ângulo alfa. E, no gráfico DDP por corrente, a tangente dessa inclinação, ela é numericamente igual à resistência interna. Então, você vai ter, o que é tangente? Cateto oposto, que aqui é 60 menos 50, então vai ficar, ó, 60 menos 50, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, ó, que vai ser 2 menos 0. Então, ó, 60 menos 50, isso aqui me dá 10. 2 menos 0 dá 2. 10 dividido por 2 me dá 5, então é 5 ohms. Então, já achei a minha resistência interna, utilizando essa propriedade aqui, ó. Na letra C, aí ele quer a DDP entre seus terminais quando a corrente vale 3 amperes. Então, eu preciso montar a primeira equação do receptor. A equação do receptor me diz que a DDP é a força contra a eletromotriz mais a resistência interna do meu receptor vezes a corrente. Então, eu vou montar a equação, ó. Então, a DDP vai ser a força contra a eletromotriz, é a resposta da letra A. Então, ela vale 50, ó. A resistência interna do meu receptor é a resposta da letra B, que vale 5. E a corrente, bom, a corrente, segundo o exercício, ela vale 3 amperes, ó. Então, vai ser 5 vezes 3. Então, eu vou ter, ó, 50 mais 15. Isso aqui me dá uma DDP de 65 volts. Então, esse receptor aqui, ele está recebendo, quando a corrente é 3 amperes, uma DDP de 65 volts. Provavelmente de um gerador, né? Não está explícito aqui o gerador, mas é um gerador que fornece a DDP.